E aí, galera, beleza? Mais uma live que não é live dessa vez, porque eu tô com um problema para subir. Mas eu sempre eu vou mandar sem editar, vai ser como se fosse uma live. O objetivo é falar sobre coisas que a gente está vivendo como empreendedores e devs, e, enfim, construir empresa, construir produto. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre qualidade de código, sobre qualidade de software de uma maneira geral, como que isso vem mudando essa concepção do que é isso, mas como tem ficado cada vez mais importante e como a gente está vivendo isso na prática, como a gente está apanhando muito por conta de qualidade de software de uma maneira geral, né? Vou fazer isso aqui enquanto eu estou esperando meu Cloud Code, então de vez em quando eu vou olhar para minha tela aqui, tá? Eu estou usando aquele modo Go lá, não sei se vocês estão usando, é muito legal. Que eu deixo ele, dou uma missão para ele tem que ficar iterando até terminar. Não funciona 100%, né? Tem que ter muito, você tem que olhar muito bem o que ele está fazendo, mas dá para fazer esse tipo de coisa aqui. A ideia era gravar, como sempre, lá no nosso escritório, né? Com o pessoal, mas a gente esqueceu por conta desse caos que a gente está vivendo no momento. E para não deixar passar mais uma semana sem conteúdo, que eu quero criar um hábito de sempre estar conversando comigo mesmo, né? Conversando entre a gente ali, porque é bom para a gente aprender, para a gente pensar sobre as coisas. Eu não quis deixar passar, resolvi gravar aqui de casa, sabadão. Então vamos lá. Deixa eu pegar minha água aqui. Mas, cara, vamos lá. O que eu vou falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo e com o que a gente está aprendendo com isso, né? Então, eu acho que eu já dei bastante contexto em outros vídeos, se você não viu, mas, enfim, a gente é uma empresa de code review com IA, então a gente é uma empresa de IA para código, então já dá para entender que, tipo, cara, a gente está no hype do hype do hype do momento, né, no centro no epicentro da bolha de IA do momento, então a gente compete com empresas gigantescas, compete com muita gente, a gente é global, a gente tem clientes no mundo inteiro, usuários do mundo inteiro, é open source, enfim. Então isso cria um. Eu estou explicando isso porque isso cria uma urgência, né, no nosso time em sermos muito rápidos. A gente tem que chipar, né? A gente até fez um bonezinho novo aqui da Codus. Opa, tô confuso aqui da Codus. Keep shipping, né? Que é tipo, cara, continua entregando, continua lançando, continua shippando, que você vai chegar lá. Então esse é nosso mantra, a gente sempre acreditou muito nisso. Vem de outras empresas, né, que a gente teve. E então é só para te explicar, né, por que, que a gente, por que, que a gente está com um problema. Mas vamos lá. Então, dado esse mantra, dado toda essa competição, a gente, mais um contexto, a gente atende. Hoje o nosso foco, né, de cliente é cliente enterprise. Então a gente atende cliente com, sei lá, 200, 300, 500 devs aqui no Brasil, lá fora, Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim. Atende uma galera assim, não tem tanto assim, mas tem alguns aí que estão ajudando a gente, enfim, a crescer, a melhorar o produto sempre. Eu tô com um pouco espaço no disco. Talvez dê problema, vamos ver. Mas para gravar esse vídeo aqui. Mas vamos lá, vou tentar gravar. Nossa senhora, tenho 3 GB livre, mas beleza. É, Então, a gente, dadas todas as circunstâncias, a gente está sempre entregando, né? Sempre tentando entregar coisas muito rápido para a gente acompanhar com o mercado, etc. Mas a gente sempre tem que lembrar que o nosso cliente enterprise, às vezes, ele espera muito mais uma estabilidade e uma consistência de UX, de UI, uma consistência de não ter bugs, né? Uma boa qualidade de uma maneira geral, do que feature nova a todo momento. Pelo contrário, às vezes feature nova a todo momento acaba falando, opa, peraí, cara, cada hora que eu entro no produto tá diferente. Né? Então isso cria uma fricção com o time. Então a gente começou a aprender isso nas últimas semanas. Como que tá o nosso cenário interno, assim, né? Então desde novembro do ano passado a gente tá, cara, full AI, assim, a gente tá trabalhando com AI faz muito tempo, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, né? Com LLM especificamente vai fazer uns 2 anos e meio já. Quando eu falo trabalhando, cara, construindo produtos com LLM, né? Mas a gente, por conta disso, a gente usa muito a IA para codar, porque a gente sabe, cara, a gente usa muito isso no dia a dia, a gente tá sempre olhando coisas novas, então a gente sabe usar um pouquinho, acho que melhor que a média, vamos por assim. É, E a gente está usando vibe coding, assim, praticamente vibe engineering, né? Vamos por assim, desde novembro do ano passado, quando o Cloud lançou 4.6, a gente sentiu que aquilo era um ponto de inflexão para isso. A gente começou a trocar e começou só a vibe codar. Eu, particularmente, desde novembro, não escrevo 99% dos casos, não escrevo uma linha de código. Né? Isso acontece mesmo com o Elito, com o Júnior, enfim, com o time inteiro agora, cada vez mais. Então, beleza, dada essa informação, dá para você entender. A gente tava lançando coisa pra caramba, a gente tava muito rápido e sempre entregando muita coisa, deploy todo dia, né? E a gente começou a perceber no meio desse ano pra cá,
no meio desse ano não, né? Em fevereiro, março para cá, uma deterioração na qualidade do software de uma maneira geral. Então a gente falou, cara, os clientes começaram a reclamar muito mais, a gente tinha muita indisponibilidade, não de ficar fora do ar por muito tempo, mas de não saber exatamente qual que era o problema, de dificuldade de debugar. E aí a gente falou, cara, tá na hora de a gente começar a pensar, né? Deixa eu pausar aqui porque eu acho que vai parar meu Mac, peraí. Bom, voltei. Deixei o Mo rodando aqui para ver se ele dá uma limpada, alguma coisa. A gente está com algum problema que o Docker está gastando muito espaço no Mac, no storage. Enfim, problemas e problemas, né? Tem agora 1.58 GB livre. E eu estou buildando uma imagem, ou seja, vai dar pau. Mas beleza, vamos lá. Então, cara, a gente começou a sentir muito esse problema de qualidade, né? Do tipo, putz, cliente reclamando, muita instabilidade, né? De uma maneira difícil de debugar. A gente começou a perceber que claramente, não só por isso, mas era porque, cara, a gente estava vibe codando muita coisa, né? A gente estava tendo muita velocidade, a gente estava testando muito bem o software. Ah, mas aí você fala, pô, mas vocês não resolvem esse problema? Você não tenta resolver exatamente esse problema? Sim. Né? A gente fala, esse pitch nosso basicamente está aqui desde o começo do ano passado, né? Desde o começo de 2025 eu falo sobre a mesma coisa. Tipo, cara, a IA aumentar a velocidade de escrever código não resolve o problema. Você não consegue entregar mais, você não consegue ser mais produtivo. Pelo contrário, você começa a criar mais problemas. E é exatamente o que está acontecendo com a gente. Ah, mas Code Review resolve uma parte do problema? Resolve uma parte do problema. Mas não resolve 100%, né? Nossos problemas especificamente são relacionados a ambiente, são relacionados a dados, com um env diferente, com dado diferente, ambientes diferentes. Então, é teste end-to-end, não é algo que está no código simplesmente, sabe? Esse tipo de coisa que está no código, a Code, né, nossa IA, ela consegue pegar bem, assim, nosso produto, né, consegue pegar bem, mas esses outros tipos de mais complexos que exigem ambiente, enfim, exigem um teste end-to-end, ainda não está no escopo dela, ainda, né, a gente espera fazer isso em algum momento, mas não está. Então, cara, é uma coisa bem mais complexa. E a gente falou, putz, e aí a gente começou a viver exatamente o pitch que a gente prega, né? Tipo, putz, a gente aumentou muito a velocidade de escrever código, mas a gente piorou a sensação para os nossos clientes. Ao invés de, tipo assim, agora estamos produtivos pra caramba, estamos entregando muita coisa, né? Agora estamos, na verdade, o problema é que a gente está entregando muito bug em produção. É isso, a gente aumentou a velocidade, distribui bugs, né? Então a gente falou daqui 3 semanas, a gente falou, cara, tá na hora talvez da gente repensar o que a gente está fazendo. E aí a gente está repensando, né? A gente tomou taca de quase todos os clientes, principalmente os enterprise, né? Que eles deram vou falar fumada, né? Mas eles reclamaram com mais afinco e a gente não deveria ter deixado chegar nesse estágio, né? Foi um erro nosso, que aí é outro ponto que eu vou falar aqui também da escala que está trazendo isso. E a gente está nesse momento de repensar, de reestruturar a nossa área, né? Nossa empresa, de uma maneira geral, para poder escalar, né? A gente não está escalando um nível vertiginoso, né? No sentido de, cara, meu Deus, vocês estão crescendo, colocando 1.000 empresas para dentro todo mês. Né? Infelizmente não, mas já é uma escala, assim, já é um crescimento de, pelo nosso tamanho de time, já começa a ficar meio um sufoco, né? Você não consegue dar conta, tem muita gente toda hora pedindo alguma coisa, cliente com problema, coisas novas para você fazer, né? É um caos. E a gente falou, cara, a gente não decidiu que não quer aumentar o time agora, né? Geralmente as empresas, quando tem um pouco mais de capital, elas decidem throw people at the problem, né? Que a galera chama isso lá fora, mas que é basicamente jogar dinheiro ou pessoas no problema, que é a mesma coisa praticamente. Eu vou lá, contrato mais gente e depois a gente resolve de verdade. Raramente consegue se resolver depois, é muito pior, né? E aí começa a criar aquelas empresas infladas, e aí todo mundo aí tem que mandar embora, layoffs e tudo que a gente tá vendo. Então a gente não quer fazer isso. A gente já teve uma experiência dessa no passado, a gente já teve uma empresa, a gente chegou a ter 100 pessoas, a gente criou também, throw people at the problem naquele momento, a gente contratou gente pra caramba, a gente não chegou a fazer layoff, mas a gente percebeu que, tipo, cara, tava começando a ficar inconsistente, muito difícil de gerenciar, e aí você começa a criar um problema para você mesmo, né? E a gente não quer fazer isso dessa vez, a gente quer ser uma empresa pequena, já resolver esses problemas agora. A gente decidiu que a gente vai resolver todos esses problemas, né, de momento agora, para poder conseguir crescer com mais velocidade depois na hora que precisar. Então, isso vai desde qualidade de engenharia, né? Então a gente está repensando a nossa engenharia, usando muito IA, então como que a gente atua mais antes e depois do código, né? Então, como que a gente pensa melhor sobre o que a gente vai fazer, como a gente pensa melhor, como a gente tem um melhor taste, né? Então, como que a gente tem um melhor bom gosto na hora de escolher o que vai ser feito e como vai ser feito, né? Então, isso é super importante.
que é a parte de produto, enfim, discovery, etc. A gente não tem muito problema de saber o que fazer, porque a gente é puxado, né? O cliente vai pedindo, etc. O mercado vai puxando, então a gente não tem muito esse problema. Mas como fazer é super importante, eu acho que a gente está pecando em alguns casos, a gente quer melhorar isso. E depois cara, depois que a gente tem um código, como a gente melhora o teste, né? Como que a gente garante qualidade ponta a ponta, né? A gente não pode ter bug tosco, a gente não pode ter bug numa plataforma, a gente lida com muito, como eu falei, com muita integração. Então a gente está criando camadas de teste end-to-end para todos os nossos tipos de ambiente, para todas as nossas integrações, de uma maneira que garanta que a qualidade, que a gente está entregando uma parada com qualidade, que a gente não vai ter uma regressão, que a gente não vai ter um problema tosco, que quebra o review, que quebra alguma coisa nesse sentido. Então a gente está focando bastante nisso. Dá um baita trabalho, dá para usar IA pra caramba, IA ajuda muito, mas dá um baita trabalho, porque você começa a descobrir bugs e você tem que, enfim, você tem que saber o que você quer, né, antes. Criar muito, a gente também está criando bastante evols, né, no caso de AI. Então, para você saber qual que é uma boa ou ruim, a gente já tinha, mas é complexo quando você cria para coding agents, porque você tem várias etapas que dependem de coisas externas, como ler arquivos, etc. Então, fazer evols para isso é bem complexo. É, posso falar isso em outro vídeo, mas a gente está trabalhando nisso também. Então, a ideia é basicamente dar cara, mudada 100% do nosso jeito que a gente faz engenharia hoje, mas também não só isso, né? Como empresa. Então, a gente acredita muito em suporte, customer success, né? A gente, putz, cara, tem algum problema na comunidade, um problema no GitHub, a gente tenta resolver o mais rápido possível. Se é de cliente pago ou não, se é de usuário free do open source, enfim. A gente sempre tenta responder do mesmo jeito, com muita velocidade, como se fosse pra gente. A gente acredita muito nisso, acho que isso não tem muito problema. O maior problema hoje cara, como a gente poderia ser mais proativo, né? A gente tem muito dado, eu acho até, tipo, poderia ter mais, mas a gente tem bastante, mas a gente não está atuando em cima deles. E eu acho que muitas das coisas que a gente está ouvindo agora, a gente já deveria ter pego antes, a gente poderia ter pego antes, a gente poderia atuar em cima antes de virar um problema real, sabe? E eu acho que a gente está trabalhando, acho não, a gente está trabalhando para melhorar essa parte também, para criar uma boa base para que a gente consiga atuar mais proativamente. De novo, usando muito IA, né? Então a gente está colocando, cara, claro, onde precisa, né? Camadas determinísticas para não ter problema de segurança, de vazamento de dados, nada disso, mas principalmente para automação, para facilidade de uso, para avisos, esse tipo de coisa, cara, dá para usar muita coisa, né? A gente está usando o Hermes agora também, que é meio que um OpenClaw para isso. Enfim, então a gente está reestruturando boa parte da empresa para poder preparar para continuar crescendo, porque a gente está com bastante coisas no pipeline, a gente está crescendo o uso para caramba, a gente está crescendo o número de PRs de 50% todo mês ali, a semana está crescendo também, então tá legal. Não é, de novo, infelizmente não é aquele crescimento absurdo assim, mas é um curva em J, né? Curva em L, ao contrário, que a galera fala, basicamente o taco de beisebol, não, taco de hockey, a galera fala, né? Então não é aquele para cima, mas ele é diagonal, assim, tá bom. Então a gente tá trabalhando bastante nisso. E acho que, putz, eu acho que é uma baita aprendizado pra gente, mesmo que a gente fala bastante sobre isso, que, cara, acho que muita empresa vai viver isso, já não tá vivendo, que, tá, beleza. Agora eu tô gerando código pra caramba, todo mundo usando Cloud Code, Open Code, qualquer coisa aqui, Codex, Cursor. Mas e aí, não, que a gente aumentou? A gente já tinha uma boa base, né? Essa semana teve uma discussão sobre o ban, né? Migrando de Zig para Rust, e eles migraram isso em 3 dias, sei lá, e cara, todo mundo reclamou, enfim. Mas eles tinham uma boa base de teste, mas esse teste era automatizado, não é igual ao teste humano, né? Não é igual ter uso de fato, né, por pessoas. Então acho que é uma coisa que a gente vai discutir por muito tempo. Mas eu acho que é importante a gente sempre pensar. Tá no nosso site, exatamente isso, tá no meu pitch, mas é engraçado quando, mesmo assim, a gente vive essas coisas, né? Casa de ferreiro não pode ter espeto de pau, né? Senão não faz sentido nenhum. E é engraçado como qualidade de código, eu não sei se eu estava falando isso na outra parte do vídeo, mas como qualidade de código mudou, né? O termo qualidade de código mudou, o significado, eu diria. Tipo, antes eu tava falando com uma VC hoje não, essa semana, e é uma VC lá do Vale, tá? É de uma empresa, ela é de um VC super conhecido, de uma empresa super conhecida, e ela fez uma pergunta no sentido assim, cara, as pessoas ainda se importam com qualidade de código? Por que code review deveria existir, né? E aí eu fiquei pensando, falei, cara, como qualidade de código mudou, né? A palavra, a frase, o termo qualidade de código, ele significava a galera falar, pô,
essa variável está feia nesse nome, né? Assim, nunca foi isso, mas tinha muita gente que olhava assim, né? Ou a arquitetura tem que ser assim, assim, assim. Cara, hoje eu vejo cada vez menos gente se preocupando com isso, mas muito mais preocupando, tipo, cara, isso aqui vai escalar, né? Que eu acho que no final, boa prática, qualidade era um proxy, né? Para não quebrar, ou para escalar, ou para não ter bugs, ou para não ter problemas de segurança. Era um proxy, era um jeito que a gente encontrou de, cara, não ter problema no futuro com esse tipo de coisa. Ninguém fazia qualidade de código, não deveria, né? Porque gostava, porque achava bonito. Mas era porque, tipo, cara, isso aqui vai me ajudar no futuro a não ter esse problema. Era um proxy. Acho que esse proxy, esse middleware, ele deixou de existir por enquanto, porque a gente não tá olhando o código, né? Então, a gente não está lendo o código mais. Então, a IA está lendo o código. Vamos pôr assim, né? Quem está web codando. Então, mas a gente vai ter que criar outros mecanismos para atingir os mesmos resultados, porque, na verdade, esse resultado de qualidade de bug, vulnerabilidade, performance, ele piorou, ele deteriorou. Se você olhar o GitHub com downtime toda hora, AWS, Cloudflare, todo mundo com downtime, todo mundo com problema de vulnerabilidade. Por quê? Porque, cara, será que é porque está todo mundo usando IA ou não? Será que esses sistemas estão cada vez mais com mais carga, porque tem mais produtos saindo? É uma discussão interessante de ser feita. Mas o fato é que hoje a gente se importa muito mais com o final do que com o meio, né? Então eu acho que a gente vai ter que repensar sobre isso. Tipo, será que realmente a gente não deveria se importar com nada? O importante é só realmente se não tem bug, vulnerabilidade? Mas será que não existe qualidade de código para IA, uma qualidade de código dessa nova era? Acho que a gente vai ter que repensar muito, pensar muito sobre isso, porque claramente não vai dar para ficar do jeito que está. Eu acho que a gente tem um papel importante nessa redefinição, né, como empresa. A gente tem que pensar muito como a gente melhora essa parte, para que o futuro seja mais robusto, né? Mais confiável, acho que para todo mundo, né? Hoje você não consegue. The Railway tá com problema, você não consegue confiar em quase nada, né, cara? Muito estranho. Mas é isso. Eu deu bastante tempo de vídeo, acho que deu para explicar o que o momento que a gente tá, o desafio. Acho que é isso que eu queria falar. Foi um desabafo, barra contar a história do que está acontecendo, né? Um bastidor. Explicar como a gente está tentando resolver. E é isso aí. Valeu, galera. Falou.